Sejam bem-vindos, iniciando mais uma jornada na inovação com foco no agronegócio. A AgroLab já deixa aqui seu legado ao conectar tantas pessoas, tantas soluções, produtos e provocar debates sem fronteiras. Eu, por exemplo, estou neste momento em Rondônia e você me vê aí no palco principal de nosso evento. Isso tudo é fantástico e histórico. Mas é por falar justamente em inovação que avaliamos que seria uma ótima ideia debatê-la à luz do setor produtivo. Quais os avanços que podemos conseguir tendo a inovação e tecnologia a favor do produtor rural? Para este painel, cujo título é Desenvolvimento Tecnológico do Agronegócio, reunimos grandes debatedores em torno deste tema. Pessoas que são verdadeiras referências em inovação e tecnologia. O nosso palestrante é alguém que tem o DNA do Sebrae e que hoje tem uma importante missão no setor público. Paulo Alvim, secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para debater o tema, trouxemos duas mulheres que estão à frente de seu tempo. A fundadora da AgroSmart, Mariana Vasconcelos, e a assessora especial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Marcela Carvalho. Para ser o mediador deste debate incrível, convidamos o nosso diretor de Administração e Finanças do Sebrae Rondônia, Carlos Berti. Está incrível, não perca e chame mais gente para assistir. Boa palestra! Bom dia. Primeiro eu quero parabenizar os organizadores pela temática. Extremamente oportuno, né, discutir ciência, tecnologia e inovação nos diversos setores da economia, mas em especial no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro ele tem um papel fundamental, não só de base e compromisso com a economia brasileira, né, seja na geração de riqueza, na geração de postos de trabalho, mas principalmente pelo espraiamento do desenvolvimento, né, que nós temos no país nas atividades do agronegócio. Agradecer em especial aos amigos do Sebrae Rondônia, né, Samuel e Carlos, né, pelo convite. Essa é uma oportunidade, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. E, como o Samuel falou, ele está lá de Porto Velho, e eu estou aqui de Campina Grande, onde a gente veio discutir coisas do agronegócio no semiárido. Então, é uma oportunidade que esses eventos virtuais permitem. Você pode estar contribuindo, né, em qualquer lugar desse país, ou, como a gente gosta de falar, em qualquer lugar do planeta. E quando a gente fala em ciência e tecnologia e inovações no agronegócio, talvez é importante a gente fazer um pouco da linha do tempo, né, e voltar lá, né, nos egípcios, quando a gente começou a falar dos primeiros esforços do homem transformar. O homem transformou, e é o primeiro processo de transformação a partir da observação, e aí tinha ciência, por mais que a gente não tivesse método científico naquela época, que era a partir, né, das vazantes dos rios, e a gente sempre lembra do Rio Nilo, isso é histórico, a gente aprendeu isso nas nossas aulas de história, você vinha e plantava, né? Ou seja, o processo de evolução do processo do agronegócio no mundo, ele foi num processo de incorporação de conhecimento científico e tecnológico cada vez maior. Aparece essa viagem no tempo, eu gostaria de trazer essa viagem no tempo para a realidade brasileira, dos nossos 500 anos de nação. E o agronegócio brasileiro esteve sempre envolvido, né, com a atividade econômica predominante nesse país. E é sempre bom lembrar que os nossos ciclos econômicos sempre tiveram momentos de fortalecimento do agronegócio, né? Sempre numa lógica que o papel preponderante da economia a partir da produção do agronegócio brasileiro. Mas eu queria ressaltar um ponto fundamental que talvez tenha sido a grande revolução, né, ocorrida quando o mundo fazia a famosa Revolução Verde, e a Revolução Verde não tem o viés da questão ambiental, era simplesmente quando você conseguiu ter incremento da capacidade produtiva no campo, e isso a nível internacional, pelo uso de insumos, né, que aumentavam a fertilidade da terra, a partir do uso da mecanização, que trazia ganhos da contribuição, seja da mão de obra, no plantio, no manejo, na colheita. Tudo isso vem a um processo que, no caso brasileiro, foi fundamental
a partir dos anos 60, e aqui tem um fato fundamental que eu gostaria sempre de ressaltar, até os anos 60, o Brasil era monocultura, agropecuária, né, e principalmente importador de alimentos. A partir da ciência e tecnologia e inovação, nos anos 60, e aí nós temos um marco muito relevante, que foi a criação da Embrapa. E aí o nosso guru para esse processo é o ex-ministro Alisson Paulinelli, que liderou um conjunto de brasileiros, né, cientistas brasileiros, pesquisadores brasileiros em diversas áreas das ciências da natureza, das ciências agrícolas, né, para transformar o que foi possível transformar nessas últimas décadas o Brasil, né, num celeiro, né, onde hoje, né, quando a gente olha a pauta de exportações brasileiras, dá orgulho a qualquer brasileiro, porque nós somos produção diversificada, nós somos índices altos de produtividade e temos competitividade a nível internacional. Nós somos referência internacional no agronegócio por uma razão muito simples, a grande contribuição da ciência e tecnologia, né, no campo, que levou conhecimento, né, técnicas, metodologias e muita integração entre ciência e tecnologia, propiciando um arcabouço de relação da academia com o setor produtivo muito intenso. E esse processo, ele nasce num processo de integração muito forte do que a gente tem no contexto da ciência e tecnologia, que é o Sistema Nacional de Pesquisa em Ciência e Tecnologia na área do agronegócio. E aí nós estamos falando de universidades de referência, né, como as universidades de São Paulo, né, Viçosa em Minas, e universidades no Rio Grande do Sul, universidades em todo o território nacional, né, que tem competência no agronegócio em função das especificidades da produção local. O segundo grupo muito importante foi das equipes de pesquisadores das empresas de pesquisa agropecuária estaduais, um ente, né, que precisa ser resgatado, fortalecido muito forte, em função da proximidade com a diversidade das realidades locais. E a nossa Embrapa, né? Embrapa, um orgulho nacional, referência internacional, que, em função da sua rede e capilaridade, vem contribuindo nas 27 unidades da federação com muita competência e muita contribuição para a agregação de valor do agronegócio brasileiro. Todo esse espectro de contribuição científica, tecnológica, viabilizou a produção no Cerrado brasileiro, a diversificação, né, da matriz de produção brasileira do agronegócio, mas mais que isso, a competência técnica em produzir. Ou seja, a nossa trajetória, né, das últimas décadas tem muita contribuição da ciência, tecnologia e inovação. Só que o desafio do novo ciclo, como a gente gosta de chamar, o novo ciclo, né, e nós temos trabalhado muito nessa temática com os colegas do MAPA, com os colegas do Ministério da Economia, né, que é a questão da produção do que a gente chama o Agro 4.0. O novo momento da agricultura 4.0, ele é fundamental, porque além de amplificar e ampliar o aspecto da contribuição, né, da ciência e a tecnologia nas áreas específicas, né, do agronegócio, da atuação em cada produto, em cada tipo de criação, é fundamental que a gente traga e incorpore, né, as tecnologias transversais, né, aquelas tecnologias que incorporam e vão se somar ao incremento de conhecimento e o incremento de efetividade na produção primária. Esse é um ponto importante, porque nós estamos falando de incorporar as tecnologias digitais, ou seja, ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. Nós estamos falando de incorporar as questões de automação e robótica, nós estamos falando das questões de inteligência artificial, nós estamos falando de utilizar Big Data, e, além disso, a incorporação de biotecnologia, novos materiais, né? Falando em bioinsumos, ou seja, uma nova trajetória que vai dar uma caracterização muito significativa ao agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro hoje já é sustentável, produz dentro de práticas de desenvolvimento sustentável, tem conseguido, né, o incremento de produção sem aumentar, né, as áreas de novas, ou seja, os ganhos de produtividade têm sido conseguidos por ganhos de efetividade, de eficiência, de eficácia, a incorporação de tecnologias
e novas tecnologias têm permitido de forma muito significativa esses ganhos, principalmente nas novas fronteiras. E nesse contexto de novas tecnologias, no ambiente de Agro 4.0, né, é fundamental trabalhar alguns aspectos que são fundamentais para essa expansão. O primeiro ponto, que é o fortalecimento da bioeconomia, né? O Brasil tem que ser referência internacional na bioeconomia, mas uma bioeconomia sustentável. O uso de bioinsumos, como um programa recentemente lançado pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, né, tem força, porque vai colocar no mundo, né, no planeta, uma nova lógica intensiva em bioinsumos, que vai questionar e provar a qualidade da produção de alimentos nacional. Eu defendo uma teoria que eu tenho falado muito nessa linha, que o Brasil será o produtor de alimentos 4S. 4S é S de sustentável, S de sadio, S de seguro e S de saboroso. Ou seja, nós vamos produzir o alimento que todo mundo quer consumir, que vai atender a diversidade de necessidades de consumo a nível internacional. Porque, necessariamente, nós estamos falando de produzir alimentos não para o Brasil, de fornecer proteína, né, não apenas para o país, para o mercado internacional, que é ávido, mercado esse que cresce cada vez mais e que ficou muito visível nesse ambiente de pandemia. Ou seja, a produção brasileira sustentável, né, baseada em bioinsumos, baseada em produção e técnicas sustentáveis, ela também será uma produção que tem forte influência das tecnologias digitais, que, além de garantir incremento de produtividade, vão garantir, né, segurança ao consumidor, porque vai ter informações de como ocorre a produção, os momentos e os insumos que são utilizados na produção, e isso vai dar transparência e segurança ao consumidor da forma de produzir, das características da produção nacional. Nós temos uma produção que já tem padrões internacionais de sustentabilidade, mas que precisam ser demonstrados para os diversos mercados que queremos atingir. Um outro aspecto fundamental nesse processo é garantir que todo esse conjunto de tecnologias, aí tem um papel fundamental a extensão rural, uma extensão rural modernizada, usando também tecnologias digitais, mecanismos que garantam a chegada do conhecimento ao produtor onde ele esteja, em qualquer rincão desse país. É fundamental que a gente otimize, né, cada vez mais que isso chegue ao pequeno produtor rural. E aí o sistema Senar, o sistema Sebrae tem um papel fundamental, junto com as universidades, junto com as empresas estaduais de extensão rural, junto com ONGs que prestam esse tipo de colaboração, para que esse conhecimento, que é amplo, diversificado, intensivo em conhecimento científico e tecnológico, chegue efetivamente ao pequeno produtor rural, para que isso se transforme em riqueza e que contribua significativamente para a melhoria da qualidade de vida no campo. Eu gostaria de terminar, né, falando algumas iniciativas que nós estamos fazendo. Marcela, que está aí, né, vai poder também contribuir numa outra iniciativa, né, do âmbito do governo federal, mas eu queria ressaltar um trabalho que nós temos com o Ministério da Agricultura, né, que se chama Agro 4.0, onde nós temos uma Câmara de Internet das Coisas para incrementar, né, todo o esforço de levar esse conhecimento que incorpore facilidade, conectividade, principalmente fluxos de informação para o melhor desempenho e produtividade no campo. Outro aspecto muito importante das nossas iniciativas são chamadas que a agência vinculada ao Ministério, a FINEP, lançou, e nesse momento nós estamos em processo de análise, para fortalecer, por meio de subvenção econômica, empresas que desenvolvem produtos, né, fundamentais para o melhor desempenho no campo. E aí também a gente vai ter a oportunidade de ver a contribuição muito significativa da Mariana, da AgroSmart, que efetivamente é transformadora, ela incorpora, né, conhecimento como uma estratégia de contribuir para o melhor desempenho no campo. Ou seja, o campo está mudando, o campo está se tornando cada vez mais sustentável e, com isso, atendendo os desafios cada vez maiores do Brasil ser o celeiro de alimentos para o mundo. Carlos e Samuel, rapidamente eram esses os comentários que eu gostaria de apresentar e, mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigado, Paulo Alvim, pelas suas palavras. É sempre motivador, né, ver que o Brasil a cada dia cresce um pouco mais, a cada dia o agronegócio se mostra como uma das principais formas do Brasil se desenvolver. Você, na sua fala, comentou sobre a Marcela, né, e sobre o trabalho da BDI, então eu gostaria de passar para a Marcela primeiro, né, justamente para falar sobre o que a BDI tem feito para o agro. Né? Obrigada, bom dia a todos, bom dia também a todos que nos assistem nesse momento. Eu queria agradecer o convite do SEBRAE, a BDI, a participar nesse painel e já cumprimentar aí todos, né, Samuel, Carlos, a Mariana e o secretário Paulo, que é nosso parceiro aí de longa data. Bem, a BDI, como vocês sabem, é um serviço social autônomo, é vinculado ao Ministério da Economia por um contrato de gestão e tem se dedicado aí a promover a digitalização do setor produtivo nacional e, em última análise, da economia brasileira. A BDI tem hoje vários projetos de demonstração de tecnologias na indústria, né, em diversos setores. E não poderia ser diferente com o agro, a gente não poderia deixar de dar atenção a esse setor tão pujante. Então, o primeiro recado que eu queria passar aqui para vocês hoje é o de que a ABDI, de fato, abraçou o agro. Né? E por que isso aconteceu? Tem uma pessoa que é importante para o setor, que é a Ana Andrade, do Conectar Agro, que ela sempre fala que o trabalho no campo não começa com plantio, né? Começa muito antes, na análise dos dados da última safra, no melhoramento das sementes, né? Na incorporação de novas tecnologias, na compra de equipamentos, enfim. Então, de fato, o agro é uma indústria. E sendo uma indústria, é uma indústria absolutamente importante para o nosso país, pujante, que aí coleciona dados e números, mesmo nessa pandemia, que são expressivos. A gente tem aí o IBGE anunciando um aumento em comparação a 2019 na safra, então um aumento maior do que 2019, num ano que foi difícil para todo mundo, né, no setor produtivo. Então, a BDI abraçou o agro e eu queria falar um pouco da iniciativa que a gente tem hoje em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério da Economia. Trata-se de um edital na modalidade concurso, chamado Agro 4.0, é o nome do projeto, no qual a ABDI vai premiar 14 projetos que possam trazer aí soluções de adoção e difusão de novas tecnologias no agronegócio, com foco em redução de custos e aumento da produtividade. A gente sabe aí que nos últimos 40, 50 anos, a ciência, tecnologia e inovação foram os responsáveis pelo aumento de produtividade no campo. A Embrapa, citou aí o secretário Paulo, foi uma das grandes responsáveis por isso aqui no Brasil, e a própria Embrapa traz números expressivos. A gente tem as inovações tecnológicas computando aí 59% do crescimento do valor bruto da produção agrícola brasileira no período de 75 a 2015. E aí, é engraçado falar, mas enfim, a comparação é interessante. Trabalho com 25% e a terra com 16%. Então, de fato, como disse o secretário Paulo, a grande responsável, o grande responsável pelo crescimento da produtividade no campo foi aí a aplicação de novas tecnologias, né? Bem, voltando ao edital, o edital ele estará aberto até o dia 7 de outubro. Ontem ele foi prorrogado, então 7 de outubro é a data final para inscrições. Ele vai premiar aí 14 projetos em 4 categorias bem definidas, que são categoria 1, insumos, categoria 2, produção e colheita, categoria 3, a transformação, né, a indústria de transformação, e a categoria 4, que seria aí uma integração entre os elos da cadeia. Então, o edital contempla empresas dos setores primário, secundário e terciário, principalmente os proponentes o edital é direcionado para os produtores rurais e para as agroindústrias.
Bem, e quem pode propor projetos? Além de produtores rurais, agroindústria, a gente criou a figura da unidade operacional executora, e essa entidade pode ser, enfim, um parceiro aí do produtor rural. Ela vai propor o projeto, executar o projeto, acompanhar o projeto, mas lembrando que esse projeto precisa, de fato, estar atrelado a uma planta, a uma produção, a uma fazenda que vai, de fato, adotar aí a tecnologia 4.0. Novamente, cito o secretário Paulo, ele mencionou aí, deu vários exemplos de tecnologias 4.0 que podem ser aplicadas ao campo, e hoje a gente vê aí várias delas já sendo utilizadas, por exemplo, essa conexão entre as fazendas e a sede das fazendas, a sede e as máquinas, a sede e a produção, o cultivo, e essa conexão em tempo real, ela possibilita, por exemplo, que a quantidade de insumos ela seja corrigida em tempo real, também possibilita uma ação rápida quando há o primeiro sinal de um surto de praga na plantação. Então, esse tipo de aplicação é extremamente importante hoje e produz respostas rápidas, né? Também, com essas tecnologias adicionadas, a gente vê economia de água, de combustível, energia e de insumos que podem trazer aí mais sustentabilidade e podem aí trazer menos impacto ambiental, que são temas absolutamente relevantes hoje, né, de debates mundiais com relação à produção rural. Bom, como eu disse, são 4 no edital, são 4 segmentos que serão premiados. No primeiro, de insumos, a gente vai premiar 4 projetos com R$300 mil cada projeto. No segundo, também, de produção e colheita, são R$300 mil por projeto para 4 projetos. No terceiro, igualmente. E no quarto, de integração da cadeia, de elos da cadeia, como são projetos mais complexos, é premiar 2 desses projetos com R$600 mil. As inscrições, como eu falei também, vão até o dia 7 de outubro. Ainda este ano, isso é importante mencionar, ainda este ano, os projetos vencedores serão conhecidos e receberão a premiação. A partir da premiação, a gente vai ter 7 meses de execução do projeto e 12 meses de avaliação do projeto. Os proponentes, eles podem realizar associações com outras entidades, por exemplo, hubs de inovação, centros tecnológicos, universidades, startups, vejo a Mariana aqui, então menciona as startups. Então, esse pool de parceiros da proposta, ele pode ser realizado no âmbito do projeto. A BDI lançou uma plataforma para ser host desse projeto, para sediar esse projeto, então acessem lá, o agro40.abdi.com.br. Para dúvidas e questões adicionais que não na plataforma, mas ela está bem completinha, assim, todas as informações, manual de participação, FAQ, enfim, está tudo lá na plataforma, mas caso ainda haja dúvidas, a equipe tem um e-mail para responder essas dúvidas e está todo mundo muito atento para responder com agilidade, que é o agro4.0@bdi.com.br. A plataforma é agro40 e o e-mail é agro4.0. Bem, termino aqui a minha exposição e fico à disposição também para outras perguntas, caso surjam, mas acho que o recado foi dado. O Agro 4.0 é um primeiro projeto de uma série de alguns projetos que a agência deve lançar para o setor, e participem, por favor. Será muito importante receber os projetos de vocês todos. Muito bem. Sempre é bom a gente ter notícias boas aí para o agronegócio. Mariana, gostaria de falar sobre o edital, sobre essa possibilidade. Eu vi que você é natural de Itajubá, do interior de Minas, e chegou até a Singularity University. Então, você tem aí uma trajetória saindo do agro, indo para a startup, voltando para o agro. Conta um pouquinho para a gente. Legal.
Bom, a AgriSmart é a startup que eu fundei, né? A gente está completando 6 anos agora no dia 24 de setembro, então realmente uma jornada longa, né? E que tem muito a ver com os jovens do agro hoje, né? Eu, no início da jornada, não queria trabalhar no agro, não via uma conexão com o agro. Então, eu acabei indo estudar administração, trabalhar com tecnologias, né, com a internet das coisas, com inteligência artificial, para depois voltar para o agro e conectar com as raízes, né? E eu acho que a tecnologia, né, e a gente está vendo aqui, né, a representação do Ministério de Ciência e Tecnologia, da BDI, ela tem esse papel de ser ponte, né? Ela é uma viabilizadora, né, para a indústria em geral, né? E o agro é uma indústria, isso é uma das mais importantes indústrias que temos aí no nosso país. Então, eu entendo que ela tem um papel muito importante nessa sucessão familiar e, né, na retenção do jovem no campo, quando a gente consegue unir esses dois mundos. Então, a AgriSmart, desde então, tem crescido bastante. A gente começou com essa primeira parte de coletar dados no campo, enfrentar o problema da conectividade, conseguir ter dados, né, que vêm de sensores, até gerar inteligência para a cadeia do agro como um todo, né, porque a gente entende bastante essa visão de descomoditização da agricultura e que o Brasil tem capacidade de gerar uma agricultura que é mais produtiva, que é mais sustentável e exportar valor, né, exportar inteligência agronômica, exportar produtos que são sustentáveis e que têm história, né, e aí que é mais importante aí essa parceria e até o edital, né, para conseguir elevar realmente a barra. Acho que o Paulo falou bastante disso lá no começo, nas revoluções do agro, né, que a gente passou por aí, desde a Revolução Verde e a Embrapa, e como é que a pesquisa e a ciência elevaram a nossa agricultura de subsistência para ser um dos maiores produtores e exportadores do mundo, né? E agora vem essa segunda onda tecnológica, onde, de novo, a tecnologia vai impulsionar, levando o nosso agro para um novo patamar. E estando nesse evento, né, na região da Amazônia, eu acho que ele é mais importante ainda, né? E a gente começar a entender que o agro não é inimigo da Amazônia. O agro e a Amazônia, eles têm que estar juntos, né? Com novos modelos de produção, que a tecnologia é viabilizadora para a gente poder extrair valor, né? A nossa Amazônia vale mais protegida, ela vale mais quando a gente faz uma agricultura regenerativa no meio da Amazônia de um café premium, né? Então a gente consegue remunerar o produtor, a gente consegue gerar valor em todas as partes da cadeia. E é nisso que a gente acredita, então, né, a gente gera aí informação e inteligência agronômica para dar suporte em todo esse pedaço da cadeia, tanto para o produtor, no dia a dia de tomada de decisão, que a Marcela falou ali, né, de economizar água, economizar energia. Então, como é que a gente usa as informações de clima, de dados, etc., para ajudar o produtor na tomada de decisão e, ao mesmo tempo, suporte a decisão da indústria, tanto da indústria de insumos, né, que está cada vez também inovando mais, e com os bioinsumos, inclusive, como a gente falou, o dado ele é muito importante para entender a dinâmica, né, de como utilizar o insumo de maneira mais eficiente, criar diferencial competitivo, chegando na indústria de alimentos e bebidas, né, que processa a produção, né, agrícola para virar um produto de consumo. Então, como é que eu tenho essa gestão da cadeia de mais eficiência, né, e rastreabilidade, porque o consumidor ele é exigente, então ele não quer mais saber o que é a comida, ele quer saber como é que ele foi produzido, se ele foi sustentável, se ele tem certificação. Então, a gente traz essa visibilidade para a indústria, ao mesmo tempo que ajuda a planejar os suprimentos de maneira muito mais eficiente e resiliente ao clima, até chegando aí, né, no segmento financeiro, para usar as informações para gerar mais segurança aí na hora de dar crédito, de emitir um seguro e, consequentemente, criar produtos aí mais acessíveis. Então, fico bem feliz de estar aqui. Eu acho que a iniciativa como essa da BDI ela é de extrema importância. A gente, né, o processo de transformação digital da agricultura, ele passa por um processo de inclusão digital. Então, a gente tem muitas barreiras de escalar esse tipo de tecnologia, né? Barreiras de conectividade, como eu comecei falando aqui, barreiras de educação e barreiras de acesso financeiro. Então, iniciativas como essa, que colocam recurso para que o produtor ou as indústrias comecem a levar para um próximo passo, né? Quem está na fase de piloto começa a testar pela primeira vez uma tecnologia, ou quem já está dando o segundo passo, que eu já testei, eu preciso escalar. Então, acho que é um primeiro passo, acho que, né, ele começa a ajudar aí essa parte, principalmente, né, pelo tamanho dos projetos aí de um piloto, de uma agricultura 4.0, de colocar, tirar do papel aquela visão, né, que as indústrias e o agro está tendo para executar, e fico esperando aí os próximos passos para esses editais de escala, né, de como é que eu encontro agora maneiras de financiamento para suportar a escala das tecnologias no campo, que é o que vai realmente gerar o impacto que a gente precisa. Aproveitando esse gancho, aí se o Paulo Alvim quiser comentar, né, várias vezes vocês falaram de conectividade, né, de como conectar o campo, né,
as grandes fazendas, elas resolvem por si só esse problema, né? Inclusive com as máquinas todas automatizadas. Agora, como é que a gente faz conectividade? Como é que vocês enxergam isso, principalmente na nossa região norte aqui? Como exemplo, a gente tem mais de 170 mil pequenos produtores aqui em Rondônia, né? Se eu pegar a região norte inteira, provavelmente isso chega a 1 milhão de produtores, né? De pequenas propriedades que têm dificuldades, né? Tem dificuldades de assimilar os novos conceitos, talvez por falta de conectividade. Como é que a gente melhora isso, ou como é que vocês veem essa questão? Não, eu queria só pegar, para começar, alguns ganchos que a Mariana e a Marcela colocaram. O desafio de levar a tecnologia de ponta para o campo, principalmente para o pequeno produtor rural, isso se por efeito de demonstração. O projeto da BDI tem exatamente esse papel, né? Nas 4 áreas, dentro e fora da porteira, como é que você pode acreditar nesse processo? Então, eu acho que isso é fundamental, e aí você está trazendo empresas, não tradicionalmente do agronegócio, mas empresas de outros segmentos para contribuir para esse processo, que, como a Mariana colocou, tem que ser acelerado, né? E acelerado é uma convergência, uma concertação de políticas públicas, né, com investimentos privados, né? O agronegócio tipicamente o sucesso do agronegócio está centrado na parceria público-privada dessa atividade, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando você fala em conectividade, né, e aí tem 2 momentos. Hoje, o desafio é levar o 4G para o campo, né? Porque se nós conseguirmos levar o 4G para o campo, a gente já vai ter ganhos muito significativos. Mariana falou aí do que é possível fazer, mas pode-se fazer muito mais, né? Nós temos, infelizmente, situações no agronegócio brasileiro que máquinas não são utilizadas na sua integralidade, porque eu não tenho conectividade em tempo real. Eu tenho que descarregar depois as informações, aqueles dados todos, ou seja, eu não consigo otimizar a capacidade produtiva brasileira. Isso já é uma realidade do agronegócio brasileiro. Então, a questão da conectividade no campo, existem 3, isso é uma demanda concreta da ministra Tereza Cristina, nós temos 3 demandas concretas, que nós cuidávamos disso até a divisão dos 2, hoje está na liderança do ministro Fábio, né, que é levar conectividade de qualidade, né, e acessível, porque não basta levar em alto custo, você tem que levar de forma acessível para as 3 regiões que são fundamentais, que é Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas regiões são fundamentais e recentemente foi lançado uma zona conectada. Já existe um primeiro link, né, que liga o Amapá a Santarém, né, mas a ideia são 10 milhões de cabos, né, em cabo de fibra ótica, que dá melhor qualidade, maior acessibilidade, que ao levar para os municípios, isso se expande para o agronegócio. Mas eu queria fazer uma observação, né? Semana passada, Mariana, eu estive em Itajubá e Santa Rita do Sapucaí. E lá a turma está trabalhando, né, em soluções, o que a gente chama de redes privadas. Uma solução tecnológica nacional. Inclusive, essa semana eu não vou citar a empresa, porque senão eu vou estar fazendo propaganda. Já está sendo colocada no mercado uma solução onde você consegue trabalhar com raios de abrangência de 100 quilômetros. Então, eu posso pensar em redes privadas, né, no ambiente de uma fazenda, de uma região ou de um agrupamento produtivo. Ou seja, hoje já temos tecnologia nacional para facilitar o acesso à conectividade, né? E aí eu vou bater na tecla que a Mariana bem colocou, e ela sempre coloca isso. A gente tem que garantir crédito para o produtor rural para que ele possa acessar essas tecnologias. Não adianta demonstrar a tecnologia e mostrar a tecnologia. Ela tem que ser acessível. E acessível não é só conhecer, é que ela possa viabilizar, não tenha problemas de manutenção, coisas desse tipo, né? Ou seja, a acessibilidade à tecnologia, né, pelo produtor rural, em especial pelo pequeno produtor rural, é um desafio. E a conectividade é o primeiro fator, né? Já existem estudos que mostram que na hora que a gente leva a internet, isso se multiplica um fator de 2 casas decimais de riqueza que se gera simplesmente pelo acesso à internet. Você começa a vender, você começa a negociar melhor, você começa um monte de conjuntos de informação, fora o que você aplica diretamente na sua atividade produtiva. Então, a conectividade no campo, que é uma bandeira da ministra Tereza, que é um compromisso
compromisso do governo é fundamental. Será fator-chave para essa nova onda. Não adianta, mas já existem soluções que podem acelerar. E aí nós estamos falando de 4G. Quando a gente chegar no mundo 5G, vocês imaginam que evolução vai acontecer. Né? Então, esse é um ponto que é um grande desafio, mas a conectividade está se trabalhando intensamente nisso, nas diversas modalidades de garantir acesso, né, a essa conectividade, seja fibra, né, seja rádio, seja satélite. Muito legal. Eu queria aproveitar o gancho aqui para comentar. Pode falar. Pode falar, Mariana, pode falar. Não, eu queria só aproveitar o gancho que, justamente, eu acho que o nosso maior desafio é levar a conectividade para o pequeno, né? A gente recentemente fez uma parceria com a TIM, foi anunciada essa semana, para justamente linkar as redes, as torres de 4G, de Narrowband IoT, já com o serviço e encontrar modelos de negócio inovador. E o que a gente tem percebido, e que eu acho que é inclusive uma oportunidade aqui para a região, é esse engajamento das cooperativas e da indústria, né, de processamento de alimentos e bebidas, em estar engajada na solução do problema. Então, assim, é a cadeia, né, que tem que ser atendida, e essa informação também tem valor para a indústria. Então, acho que uma das maneiras para viabilizar para o pequeno é ter esse subsídio, esse apoio da indústria envolvida, né, ou de uma cooperativa, no caso, porque o pequeno, quando são vários, né, e é assim que geralmente se organizam os sistemas produtivos, é a mesma coisa que uma grande fazenda, em termos de extensão. Então, a gente conseguindo reunir o pequeno produtor, a gente consegue viabilizar. E aí é onde temos que encontrar esses catalisadores, né, para viabilizar o projeto. E eu acho que o Sebrae, inclusive, pode ter um papel em encobrir onde não tem, né, onde não tem uma cooperativa, onde não tem uma indústria ali que está cercando o produtor. Às vezes o próprio Sebrae pode agir como um catalisador de reunir esses pequenos produtores para viabilizar projetos como esse. Marcela? Carlos, se eu puder também completar, só para mencionar os dados, a McKinsey, aquela consultoria, tem um estudo que mostra que já 43% dos agricultores no Brasil usam alguma tecnologia de agricultura de precisão. E esse número ele não é ampliado por 2 fatores. O primeiro é a falta de fluência digital, que é exatamente o que a Mariana tinha comentado com relação à educação do digital e a conectividade, que é o grande desafio que os dois mencionaram agora há pouco. O edital da BDI toca na fluência digital. Eu acho que é importante a gente disseminar, além do papel de demonstrador de tecnologia, tem também, para algumas categorias, a necessidade de fazer a difusão. Então, não é só o projeto, mas o projeto precisa fazer em sua região, demonstrar e fazer a difusão dessa tecnologia. Né? E aí, falando em conectividade, o Paulo mencionou o 4.0, né? A gente vai ainda chegar no 4G, a gente vai chegar ainda no 5G. E já no 4G, a gente tem o desafio aí dessa conectividade por meio de redes privativas, né? A gente já tem aí algumas soluções no 4G de redes privativas, e quando o 5G chegar, eu acho que a gente tem que estar muito mais preparado do que a gente está hoje. Então, acho extremamente válido as iniciativas de redes privadas em 4G no momento, né, que são redes, quando o 5G chegar, vão ser redes com frequências baixas para atingir aí atingir o maior número possível da área do campo, da área rural, mas com não tão baixa latência assim, né? A gente tem que lembrar que também a revolução de dados é importante no campo. Uma colheitadeira numa safra, ela coleta aí 32 GB de informação numa única safra, uma única máquina. Então, vai ser um desafio para o produtor e para a agroindústria como processar também essa informação, né? Como é que eu vou receber essa informação, processar, usar algoritmos, usar Big Data para usar essa informação para a próxima safra e para fazer um melhoramento aí dos processos e, enfim, de toda a gestão da produção para a próxima safra. Então, de fato, é um desafio. A gente tem estado muito atento, a BDI tem estado muito atento à questão da fluência digital, não só no agro, mas no setor produtivo como um todo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um índice de maturidade digital, a BDI tem e aplica,
e que mostra que nosso setor produtivo está no meio da jornada digital, porque o índice vai até 4, uma escala de 4, e o setor produtivo computa 8. Então, é um desafio, sem dúvida, aí para todo o setor produtivo nacional, e para o agro não poderia ser diferente, apesar de que a gente vê que hoje o agro é um grande demonstrador de tecnologia, por isso que a BDI também se voltou ao setor, né? Hoje você vê que o agro, né, vocês comentaram isso várias vezes, né, não é mais somente agricultura, na verdade é toda uma cadeia, né? E aí foi comentado bastante sobre a agroindústria, né? Rondônia, por exemplo, aqui há bastante tempo já vem trabalhando a questão da agroindústria. Como o produtor, além de produzir, ele também, né, produzir só o alimento, ele também processa e consegue colocar um produto de valor mais agregado, né? Pode gerar maior valor com aquilo que ele está produzindo. Só que aí a gente tem alguns outros empecilhos aí que vocês podem comentar, né, como é que funciona em cada região, ou como é que está acontecendo, né, que é a falta de ligação entre os vários entes, né. Então, uma agroindústria para vender iogurte no município precisa um certificado, no estado precisa outro, para vender nacionalmente precisa outro, e o pequeno produtor muitas vezes não entende por que é que ele precisa várias vezes provar que o produto dele é bom. Que efeito isso tem e como é que vocês enxergam isso no agro brasileiro? Eu queria fazer uma observação, né? Talvez mais como da experiência de produtor do que da experiência que hoje estou fazendo aqui na Secretaria. A gente tem que ter clareza que a produção rural, tirando principalmente a parte de hortifruti, você produz para vender fora do seu território, né? Então, você tem que ter toda uma estratégia de comunicação que leve essa informação, né? E aí, processos de rastreabilidade, como a Mariana falou, certificação e, principalmente, história do processo de produção, né? E aí, o fator cultura tem valor de agregação de valor significativo. A Europa usa isso muito bem, nós no Brasil estamos começando, né, a utilizar, né, que são alguns tipos de proteção de conhecimento que você incorpora, né? Então, eu acho que nós precisamos avançar em mecanismos extra-produção da taxa de agregação de valor. Isso é fundamental, né? Principalmente já que a gente produz para outros mercados, a gente não produz para o mercado local. Então, a gente tem que incorporar outros fatores que estão atrelados àquele modo de fazer, àquela especificidade do território de produção, coisas desse tipo, como estratégia de agregação de valor. E um ponto que foi bem colocado, e Mariana e a Marcela no detalhamento explicitou isso com muita clareza, nós estamos falando de cadeia de valor, né? Dentro e fora da porteira. Esse é um conceito muito... Nós não estamos falando de produção primária mais, nós conseguimos evoluir nesse processo. Isso já é estratégia de agregação de valor, né? Mas que muitas vezes o produtor não consegue se ver como um elo nesse processo, né? Ainda tem aquela quem ganha mais. Se o ganho não for coletivo, ninguém ganha, né? É fundamental que isso tenha muita clareza no ambiente do agronegócio brasileiro. O conceito de ganho coletivo, onde tem oportunidade para todos, né? E que isso esteja comprometido com o desenvolvimento do território, né? Com o desenvolvimento das pessoas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que essa é uma questão muito fundamental. A regulação que você fala precisa evoluir nesse sentido, né? Então, por exemplo, alguns produtos que são produção tipicamente nacional, de regiões, né? E eu sou um cara que defendo muito, nós temos que ter nosso agronegócio por bioma. Essa é uma forma mais simples da gente agregar valor, né? Lá em Rondônia, a gente tem um café de qualidade padrão internacional. Quando a gente pensaria em produzir café em Rondônia, né? Então, eu brinco, minha propriedade é no Vale do Café, só que o Vale do Café, hoje ninguém produz café, né? Mas que na história do café, o Vale do Café. Agora só tem as fazendas de barões do café, né? Então, o que eu quero colocar é o seguinte, que se a gente não incorporar esses outros valores que agregam valor, e a regulação tem que ser muito positiva nessa questão. O mundo avançou muito nisso. O mundo avançou muito em agregar valor sem ter produção.
nós avançamos na produção. Nosso grande desafio é a agregação de valor à farta e diferenciada produção que nós temos. E esses mecanismos hoje, e eu acho que as ferramentas de inteligência artificial, os mecanismos de tecnologia de informação, das tecnologias digitais, podem ajudar bastante. O uso de insumos, né, sejam insumos de base mineral, sejam insumos de base biológica, tudo isso que é um diferencial da produção brasileira, a hora que isso é explicitado, na hora que isso é comunicado, rastreado, isso vai dar um diferencial e nós teremos demandas cada vez mais valorosas para a produção brasileira. Eu queria adicionar um ponto aqui que a gente tem visto, né, e acho que tem a ver com o que você falou sobre o ganho, o produtor tem que ganhar, né? Hoje o equilíbrio da cadeia ele é desigual, né? Então, hoje eu estava participando mais cedo do Fórum de Impacto Sustentável do Fórum Econômico Mundial, e a discussão era justamente que é desequilibrado. Então, a maior parte do risco está no produtor e a maior parte do valor está no restante da cadeia, né? E a gente precisa ter ações que consigam voltar a equilibrar essa recompensa pelo risco. O produtor ele não é recompensado pelo risco como ele deveria. E aí, falando de regulação, né, eu acho que uma das regulações importantes para a gente poder ter um avanço aí é a regularização do mercado de carbono, né? Então, eu entendo que ao utilizar práticas sustentáveis, né, com os dados, com os bioinsumos e etc., a agricultura é um dos maiores potenciais para sequestrar carbono e gerar crédito de carbono. E com a regularização desse mercado, a gente consegue ter instrumentos financeiros que vão permitir a gente a recompensar o produtor na ponta por ser sustentável, por estar encarando o risco, né, climático e etc. da produção. Eu acho que isso é outra coisa que a gente, como política, né, e como país, precisa estar no pioneirismo, né, não só acompanhar, mas estar muito ativo nas discussões. Acho que tem uma boa vontade desde a COP do ano passado, mas acho que nós, como iniciativa privada, temos que aumentar bastante. Dentro do Fórum Econômico Mundial existe uma iniciativa que é uma aliança para Nature Climate Solutions, e que ela é independente, então qualquer empresa pode se associar. E na agricultura tem pouquíssimas empresas, somente 3 no mundo todo, né, que somos nós, a Índigo e a Nutrien nos Estados Unidos. Então, acho que é uma oportunidade enorme, ainda mais aqui falando na Amazônia, as cadeias de valores, a indústria de alimentos deveriam estar participando ativamente dessa discussão, né? Porque é o nosso mercado, é a maneira que a gente vai encontrar, e o Brasil é um dos países que mais vão se beneficiar com a geração de carbono, tanto com a proteção da Amazônia, quanto com o agro sustentável. Então, convido aí todos no engajamento mais forte na regulação desse mercado. Aproveitando, já que vocês comentaram várias vezes sobre a Amazônia, né, e sustentabilidade, aí eu queria dizer para o Paulo Alvim que o nosso café, além de ser premiado, ainda também ganhou o prêmio de sustentabilidade, né? Produção de café sem destruição da floresta ou em consórcio com a floresta. Então, é um exemplo interessante. E a BDI tem um projeto de café em Rondônia, né, Carlos? Justamente, né? E aí que entra a BDI também, que a gente está trabalhando agora na identificação, na IG, né? Existe aí um trabalho ligado ao café, ao mel e ao peixe, ao tambaqui na região de Ariquemes, né? Então, são certificações que a gente está buscando para um produto, né? E aí a sustentabilidade entra como um tema relevante nessa certificação, né? Acho que é um trabalho interessante, né? Mas a Amazônia tem muito mais, né? O Paulo Alvim falou de bioeconomia, né? E aí eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Eu acho que a Amazônia em si tem um grande apelo neste sentido, que talvez não esteja ainda sendo totalmente utilizado, ou pelo menos buscado, né? Eu acho que a gente tem feito diversas iniciativas, principalmente de pesquisa de produção sustentável na Amazônia, né? Nós, do Ministério, nós temos 3 unidades na Amazônia. O Instituto Mirauara em Tefé, nós temos o INPA, né, o Instituto de Pesquisa da Amazônia em Manaus, e o Museu Goethe. Todos eles trabalham com práticas de produção sustentável, né, não só protegendo e desenvolvendo aquele ecossistema, mas principalmente, né, melhorando a qualidade de vida das populações, né, populações ribeirinhas, populações, né, de indígenas, de quilombolas, naqueles territórios. Ou seja, nós temos que preservar o território, mas com um conceito de desenvolvimento sustentável. E a diferenciação da produção, né, do agronegócio nesse território, ela tem que ter um incremento de produção, né? Quando a gente fala no açaí, quando a gente fala no guaraná, quando a gente fala nas diversas espécies, como
tambaqui, pirarucu, esse tipo de coisa. Nós estamos falando de produtos que já têm uma aceitação e uma curiosidade de mercado, que se a gente conseguir incorporar agregação de valor, você valoriza. Como a Mariana bem falou, eu tenho que pensar o ganho coletivo para a cadeia como um todo. Eu não posso só o último elo, que é o elo da comercialização, o elo do processamento, que vai ser aquele na origem, né, da produção, lá no início, né, daqueles produtores, daqueles extrativistas, daqueles pescadores que têm a responsabilidade de proteção da floresta, de proteção do bioma, de proteção da água, né? Se eles não tiverem compensações, né, reconhecimento, qualidade de vida, né, o risco que a gente corre é muito maior. Porque a gente tem que pensar que, primeiro, as pessoas precisam sobreviver, né? A questão da sobrevivência, em muitas situações, às vezes pode levar a situações de compromisso com o meio ambiente. Mas, se nós não dermos condições adequadas para as pessoas terem o mínimo de qualidade de vida, a gente depois não pode vir a penalizar aquelas populações. Isso é justamente o que mais se discute aqui na Amazônia, né? Que normalmente é visto só a questão da queimada, né, da destruição, mas existem mais de 10 milhões de habitantes na Amazônia, né, quase chegando a 15 milhões, que precisam sobreviver, que precisam, né, ter as mesmas condições de vida do restante do país ou do restante do mundo, né? Então, conectividade, que é aquilo que a gente falava, entra muito nisso, né? Mas tem um outro assunto que você comentou, Paulo, que é o alimento 4S, né? Eu gostei dessa definição, né? Sustentável, seguro, sadio e saboroso. E aí entra, muitas vezes a gente fica absorto, né? Ou surpreso com startups que estão criando alimentos para substituição de carne, alimentos para substituição de frango, né? Alimentos em laboratório, né? Mariana, quer falar sobre isso para a gente? O que anda acontecendo pelo mundo aí, inclusive para o nosso produtor também ter consciência de que o que o mundo está inventando em matéria de alimento, né? Não, legal. Bom, é muito legal ver a evolução dessa indústria, né? Eu lembro quando eu fui para a Singularity, né? Você mencionou, em 2015, tinha acabado de ser fabricado o primeiro hambúrguer, né, in vitro. E na época custava, tipo, $200 mil, $300 mil, né? E hoje o preço caiu drasticamente e já apontava uma tendência lá atrás que hoje é uma realidade. Então, hoje a gente vê esse crescimento, justamente a Fazenda do Futuro, né? O Impossible Burger aí levantando várias rodadas de investimento para crescer. E não só eles, mas várias outras startups apostando nessa tese de alimentação saudável, né? E de impacto. Então, acho que está crescendo muito. A gente já pode hoje ver no Burger King, né? Ter a disponibilidade aí do hambúrguer vegetal, e agora a gente está partindo para a escala em massa. Então, acho que esses investimentos vieram para realmente massificar essa produção. E eu entendo que é outra oportunidade, né, para o Brasil, inclusive, porque assim, o hambúrguer vegetal vem de planta, né? Assim, ele ainda precisa da agricultura. Então, é uma oportunidade de agregar valor na ponta, né, de ter um preço premium por um produto relevante. Ainda o futuro da indústria da proteína animal, ela ainda é uma discussão muito grande, né? Assim, vai diminuir, não vai diminuir, mas por enquanto as discussões têm ido de que vai ser um produto mais premium, porque na teoria o custo do hambúrguer vegetal e da carne vegetal, ela vai ficar mais barata do que a carne hoje, né? Então esse vai ser o movimento de massa. E a carne de origem animal, ela vai ser um produto mais premium e, né, com preços valorizados, desde que ela cumpra com a certificação e responsabilidade social e ambiental, né? Então, vale falar que a mudança desse consumidor, né, que até 2030 vai ser mais de 70%, que é a nossa geração de prosumer, está disposta a penalizar, né, as marcas e que não estão comprometidas. Então, a gente já vê, por exemplo, um grande movimento das indústrias de proteína animal, tanto, né, a cadeia de leite quanto a cadeia de pecuária de corte, movendo para práticas mais sustentáveis, principalmente com a integração lavoura-pecuária-floresta, do qual, inclusive, a Embrapa, né, tem pioneirado aí também vários projetos, mostrando para o produtor que pode ter retorno financeiro, ao mesmo tempo que sustentabilidade. Então, eu vejo esse movimento muito forte para a agricultura regenerativa, né? Também temos toda essa questão da carne de carbono neutro para conseguir competir com essa nova tendência. E aí, claro que além da carne em si, do vegetal, em geral, né, os alimentos baseados em planta e em outros tipos de proteína têm aumentado muito, como é o caso, por exemplo,
né, dos insetos. Então, cada vez mais barrinha de cereal e outros alimentos que a gente consome no dia a dia vão ser mais aceitos e tá na cadeia como um todo. A gente nem vai perceber como consumidor, né? Vai ser simplesmente algo que já acontece e a gente come e nem fica sabendo, assim como a gente não lê hoje, né, todos os ingredientes. Então, eu acho que é uma tendência que está aumentando muito e vejo muito potencial. O Brasil acho que ainda está bastante atrás, mas tem um grande caminho aí para perseguir e se beneficiar desse movimento. Bom. Mariana, me permite, cara? Pode falar. Por favor, Marcela. Obrigada, rápido, Paulo. Só para dizer que a Mariana falou que o Brasil pode se beneficiar, apesar de estar muito atrás nesse movimento, mas a FAO fala que a gente vai ter o mundo, né, que aumentar 70% nossa produção de alimentos até 2050. Então, é muita coisa, é uma produção que a gente precisa aumentar muito para fazer aí jus à demanda que vai vir, né, para as próximas gerações. E, de fato, assim, já tem esse movimento e com certeza virá mais forte nas próximas gerações de sustentabilidade. Então, eu acho que cada vez mais o produtor rural, a agroindústria aqui no Brasil precisa estar atento nessas questões de sustentabilidade e como cumprir essas regras de sustentabilidade o máximo possível, porque apesar de a gente ver esse movimento aí de carne vegetal, como a Mariana falou, de outros substitutos, mesmo, né, com essa linha premium, eu acho que a gente, para aumentar... A matéria-prima ainda é a planta, ainda é a agricultura. Exatamente. Exatamente, a gente precisa aumentar essa preocupação com o sustentável, porque senão outros farão. O Paulo mencionou aí que vários outros países viraram especialistas em agregação de valor sem produção, né? E não tenham dúvidas que outros farão, outros serão especialistas em sustentabilidade. E o Brasil precisa ganhar essa corrida, porque afinal de contas a gente tem uma produção do agro muito grande, 251 milhões de toneladas esse ano, não é pouca coisa, né? Eu queria pegar duas oportunidades que a Mariana colocou. Primeiro, dos food tech. Eu acho que esse é um mercado muito interessante e que, se a gente tiver feito a rastreabilidade da origem desses insumos, que são bioinsumos, o produto brasileiro do food tech faz diferença. Hoje, a rastreabilidade pode ser, né, um diferencial para colocar o produto no mercado. E no caso do prêmio, a gente já pratica isso, mas a gente às vezes não vê como prêmio. Eu dou o exemplo do café. Hoje é melhor vender saca de café, para não vender cápsula, do que vender tonelada de café. Eu uso muito uma figura que a estratégia de agregação é para vender grama, não é para vender tonelada. Entendeu? A gente tem que incorporar isso no agronegócio. A gente pode ter uma produção sustentável em menor grau, mas isso pode não perder o mercado de alimento, porque a gente tem outras formas de incorporar valor e incorporar ganho nutricional. A gente não precisa de volume, a gente precisa de ganho nutricional. E isso eu acho que é um diferencial que os food techs podem contribuir tremendamente. E isso será o próximo ciclo da revolução do alimento, né? Vamos dizer, a segurança alimentar não passa por volume de produção, passa pela qualidade e o conteúdo nutricional do alimento que a gente vem por aí. E não precisa ser só prêmio, pode ser, inclusive, produtos massificados. Mas eu acho que esse é um desafio que o conhecimento científico e tecnológico pode agregar muito valor e a gente já tem experiências concretas disso. Paulo, foi muito bom você levar para a nutrição, porque o movimento ele é igualzinho aconteceu na agricultura, do mesmo jeito que a gente falou da agricultura de precisão, de eu entender a planta e conseguir dar para a planta aquilo que ela precisa para ela performar. Com o ser humano é a mesma coisa, então a gente está indo para as dietas e nutrição de precisão. Então não é a quantidade de alimentos que eu tenho disponível, senão como é que o meu sequenciamento de genoma, né, o meu DNA, o meu bioma interno reage e que tipo de alimento que eu preciso consumir. E aí, falando da Amazônia de novo, né, como a gente levanta ali a oportunidade dessa bioeconomia, né? Então, eu consigo ter uma fonte riquíssima de matéria-prima e diferentes nutrientes e explorando novos tipos de alimentos que talvez antes a gente não considerasse como algo óbvio.
Então, realmente, a nutrição, ela é, no final das contas, é o objetivo, né? Como a Marcela falou, a gente precisa alimentar e aumentar a produção para alimentar essas quase 10 bilhões de pessoas. Mas existem diferentes maneiras de fazer isso, não só produzir, tem que produzir de qualidade e sustentável. Só queria dar um exemplo. Já que você falou de café e Rondônia, só para dar um exemplo, que esse produtor que foi certificado como produtor sustentável de café, a saca de café dele valeu 30 vezes mais do que a saca normal. Né? Foi isso que ele ganhou por saca de café. Então, a produção dele não era extremamente grande, mas o valor agregado que ele conseguiu pelo café, por essa prática de produção, foi de 30 vezes maior que o preço de mercado. Então, ele está rindo sozinho. Depois, claro, depois de um investimento aí de 3, 4 anos, né, em produção sustentável, mas agora ele está colhendo os frutos disso. Né? Então, é um bom exemplo. Aproveitando ainda a questão da Amazônia, e até você falar de biotecnologia, eu até gostaria de convidar o povo que está nos escutando, porque no nosso stand de inovação que tem dentro da feira, existem empresas da Amazônia, justamente usando extratos biotecnológicos, né? E produtos tanto de beleza quanto produtos nutricionais também. Então, quem tiver interesse aí pode fazer uma consulta e já verificar empresas que estão utilizando isso. Né? Agro.0, né? O que mais a gente poderia dizer nesse sentido? Né? O que vocês enxergam aí também, vendo novamente como uma cadeia de valor? Muitas vezes você tem um produtor que produz muito, e aqui em Rondônia é um exemplo, né, distante dos grandes centros. E quando a gente fala em Agro.0, a gente também está levando em consideração a logística de entrega desses produtos, ou como é que o produtor vai levar o seu produto até a indústria para ser processado depois? Eu acho que a conectividade permite a comunicação. E uma comunicação eu acho que isso é uma estratégia de agregação de valor importante, principalmente dessas regiões mais remotas. E outra coisa, né, eu acho que algo que já se faz, principalmente no Centro-Sul, né, que é estocagem para a melhor colocação do produto no mercado no momento mais adequado. As regiões mais distantes, muitas vezes, por problema de acessibilidade, e acessibilidade não é só logística, inclusive a intermediação, a interação, né, isso pode ser tremendamente facilitado. Quando a gente fala de Agro 4.0, não é só automação de processo, mas muitas vezes facilitação do relacionamento de negócio. Né? Essa facilitação do relacionamento de negócio, né? E a AgroSmart, ela trabalha muito com isso, e isso é chave no processo. Porque hoje quem tem que intermediar é o produtor, é quem conhece do produto, é ele que tem as características, é ele que pode vender melhor seu produto. Né? Eu acho que no mundo da transformação digital, isso lá no início, 10 anos atrás, quando começou a se falar, né, e a Singularity foi fundamental nesse processo, né, ela antecipou essa questão, é o fim da intermediação. Né? O fim da intermediação tem que significar agregação de valor para quem produz. Né? Então, eu acho que isso vai trazer um ganho. Por isso a conectividade é tão importante. Se eu não garanto conectividade, eu não consigo transformação digital. Não existe transformação digital sem conectividade. Conjunto de ferramentas para facilitar o processo de aceleração da transformação digital, ficou mais evidente agora no ambiente da pandemia, já existe. Que tem de startup. Né? A Embrapa tem feito alguns eventos, principalmente em São Paulo, no sentido de eventos de estimular, né, as agrotechs, e a Mariana pode mostrar, com certeza sabe isso, é impressionante a quantidade de startups do agrotech, em função das especificidades de cada produção, de cada território, de cada fase do processo de produção. Então, tem soluções hoje disponíveis, principalmente de startups, que podem agir muito. Só que se eu não tenho conectividade, fica muito difícil, porque a maior parte dessas soluções utilizam tecnologias digitais. Né? Então, essa é algo fundamental. Então, o Agro 4.0,
é fundamental para a manutenção da sustentabilidade, da produtividade do agronegócio brasileiro. Se nós não avançarmos nisso, nós seremos responsáveis pelo comprometimento dessa competitividade do agronegócio brasileiro. Carlos e demais, né? E é importante, quando a gente fala em Agro 4.0, é claro, a gente está falando sim de logística e de estrutura. Mais cedo a gente falava aqui da conectividade em redes, né? 4G, no futuro 5G, no futuro não tão distante, né? A gente já tem discutido aí as redes públicas, o leilão, enfim. Mas se uma fazenda tem conectividade em rede privada de 4G, quando a produção agrícola sai da fazenda, porteira afora, é importante que haja uma interação da rede pública com a privada, né? Você deixa a rede privada e vai para a rede pública, e essa rede pública precisa funcionar, porque o rastreamento precisa acontecer também na logística. Então, é importante que o ganho de produtividade do agro se dê também da porteira para fora. A gente tem falado aqui de produtividade porteira adentro, né? E existem aí outros projetos, certamente, do governo federal que tratam dessa infraestrutura porteira fora, mas isso também é importante ser lembrado. A gente tem que garantir essa competitividade em todos os elos da cadeia, e isso envolve, sim, o transporte, o escoamento da produção da melhor forma possível. Eu acho que, além da questão da tecnologia, sim, ela vem na parte logística, né, fora a parte de infraestrutura e de conectividade, mas ela vem no monitoramento, né? Então esse sensoriamento das cadeias de distribuição, de uma criação de uma cadeia fria mais eficiente, né? Monitoramento de temperatura, rastreamento, etc. Ela traz bastante benefício para poder entender melhor, estender shelf life, etc. E eu acho isso muito relevante. Mas tem uma outra face desse movimento, que é a descentralização da agricultura. Da gente não só produzir, né, em Rondônia e levar para outro lado, mas essa tendência de né, fazendas verticais e fazendas urbanas e trazer cada vez mais a produção para mais próximo de onde o consumidor está, deixando para não sobrecarregar, né, essa questão logística apenas para aquilo que não é possível fazer. Então, acho que tem muita tecnologia sendo feita para essas estufas, para, né, novos modelos de produção, hidroponia, aquaponia, em diferentes centros urbanos. E eu acho que isso é uma tendência muito forte e que vem endereçar a parte disso, além dessa parte tradicional de melhorar a questão, tanto no transporte quanto na prateleira. Nessa linha, eu acho que a pandemia também favoreceu isso um pouco, né? Que a gente começou a ver muita gente falando em horta caseira, em produção perto de casa, todo mundo virou e sair da cidade para o interior. Como é que vocês veem esse movimento aí decorrente da pandemia? Eu vou fazer uma piada, que eu acho que... Não, diga, Maria. O que eu tô mais vendo agora é a galera da Faria Lima mudar pro interior para plantar café. Então, assim, é o que mais tem. Eu recebo as mensagens. Vocês estão de uma terra para comprar, não sei o quê, porque agora eu quero ficar no interior, porque fiquei na casa de campo durante a pandemia, né? Então, eu acho super interessante esse movimento. Tipo, você está tendo as diferentes camadas da sociedade, os setores mais longe possíveis, né? O setor do mercado de capitais, pensando na agricultura, e como é que eu viro um agricultor, também como é que eu me envolvo na indústria, invisto na indústria e participo. Então, acho que além do hobby da horta em casa, é um movimento genuíno de engajamento da sociedade com a cadeia de produção. E essa observação sua, esse é um movimento interessante, e aí eu me recordo que quando os gaúchos foram para o Centro-Oeste, né, eles começaram a exigir escola, né, porque no Sul eles tinham escola, então no Centro-Oeste eles queriam escola para os filhos. Agora essa migração, né, do cidadão de alto consumo para a área rural, ele vai começar a exigir conectividade, vai começar a exigir um monte de serviços que vai acabar transbordando para a população rural. Tem esse lado interessante, porque isso pode ser um acelerador do processo de levar serviços de qualidade para o cidadão, para o meio rural. Eu digo isso porque eu moro a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, e eu sinto isso.
E tem um movimento que a pandemia trouxe, que eu acho que é o compre local, né? Que todo mundo tem visto isso, e o compre local, produto rural. Eu acho que muita gente, eu tenho o meu número assim de produtor rural, que você liga, pede, ele leva na sua casa. Então, tem fazendas aqui próximas, né? Eu estou em Brasília, então eu tenho o número de produtor orgânico, eu tenho o número de produtor rural de leguminosa, enfim. Então, eu acho que essa é uma tendência que não vai mudar. Eu não tenho mais ido a grandes mercados para comprar, eu compro local, eu compro do produtor que está aqui perto de mim, que traz na minha casa. Mariana, esse é o S da segurança. Você quer saber de onde vem a origem do seu produto. E aí você confia no produtor rural, que usa menos agrotóxico, né? Que tem uma produção orgânica, que tem uma produção pequena, uma produção sob controle. Isso é uma transformação. Mas isso eu estou falando de nicho, né? Eu acho que o desafio que foi colocado pela Mariana, Marcelo, anterior é maior. O Foodtech é uma nova ciclo de colocação de produtos de alto valor nutricional que vai compensar a redução de produção de volume, né? Eu acho que são dois mercados que vão crescer. Produtos de maior valor nutricional e produtos premium, né? O produto orgânico, o produto que você conhece, o fornecedor, isso é o produto premium. Esse produto vai crescer, né? Mas esse tem um tamanho limitado do mercado. Ele acaba ficando limitado pelo espaço, né? Mas ele gera valor para quem o produz, né? Muito bem, estamos quase chegando ao final do nosso encontro. E eu gostaria das palavras finais de cada um, né, sobre o tema. Começamos com as mulheres e, Paulo, deixamos vocês... As meninas, com certeza. Quem gostaria de dar suas palavras finais? Pode ir, Mariana. Não, beleza. Bom, primeiro vou parabenizar pela diversidade do painel, né? É difícil a gente ver, ter esse mix, né? E ter outra panelista mulher. Geralmente eu sou a única, quando não é que não tem nem eu e é só homem mesmo, né? Nesses temas, principalmente de tecnologia e de agricultura, né? Então fica o parabéns aí. Não, pessoal, assim, discussão riquíssima, né? Adoro compartilhar as visões aí, fico super feliz de ver que nós estamos tendo convergência, existe um alinhamento de visão e de para onde o nosso país tem que ir, para onde a nossa indústria tem que ir, para a gente não só cumprir com o nosso papel, né, social de alimentar o mundo, mas também de criar valor e acelerar essa economia do nosso país. Então, fico super feliz, temos aí diversas fontes, né, a BDI, a Secretaria, o Sebrae, nós de iniciativa privada como startup, vendo que pensamos do mesmo jeito e com todos os desafios que temos, estamos buscando aí juntar as forças e colaborar para atingir o resultado. Então, fico bem feliz aí, espero que a gente consiga ter passado um pouco da visão aí do agro para vocês e que os produtores e as indústrias, né, que estão aí na plateia possam ter essa mensagem muito clara que já é agora, não é futuro, isso não é o futuro do agro, isso não é o agro, né, daqui a pouco, é o agro agora, é o que a gente já tinha que estar fazendo, já vinha uma curva antes da pandemia, eu acho que a pandemia acelerou demais essa transformação digital pela necessidade, né, e essa mudança do consumidor, porque ela colocou em estresse as nossas cadeias de suprimento. Então agora a preocupação com a sustentabilidade, com a rastreabilidade para não ter outro surto, né, outra pandemia, e essa resiliência da cadeia, passaram a ter um protagonismo muito importante e a gente conseguiu ter o destaque, né, da sociedade envolvida nisso. Se antes a galera não sabia de onde vinha a comida, né, tá lá no supermercado e surge a comida, eu acho que durante a pandemia vários stakeholders começaram a entender e se preocupar com essa participação ativa na nossa cadeia. Então fica o convite para quem está na nossa cadeia ativamente pensar e fazer uma reflexão assim, o que vocês já estão fazendo, né, já estão implementando para ser mais digital e ser mais sustentável. Muito bem. Joia, eu vou fazer coro aqui a Mariana, mencionar a felicidade em participar de um painel meio a meio. De fato, eu tenho 17 anos de experiência na Esplanada e é bem difícil isso acontecer. Geralmente eu também sou uma solitária aí no meio dos painéis das discussões. Então, muito bom, parabéns ao Sebrae. Agradecer novamente ao Sebrae,
dizer que a discussão foi excelente mesmo. Não conhecia a Mariana, foi um prazer te conhecer. Paulo, nosso parceiro já de há muito tempo, então queria parabenizar o trabalho dos dois, a Mariana militando no setor privado, o Paulo antes Sebrae, agora no governo federal, e do Sebrae também em promover esse debate, eu acho que é extremamente importante. Meu recado final não poderia deixar de ser sobre o edital. Eu acho que é importante enfatizar aqui a importância desse edital. Eu falei mais cedo sobre a fluência digital, sobre demonstradores de tecnologia, sobre como isso é importante para o campo, né, para que a gente tenha mais e mais produtores rurais sendo apoiados aí por parceiros e apresentando projetos e adotando projetos de tecnologias 4.0. É o nosso papel, é o DNA da ABDI, né, dizer que a BDI, de fato, está de olhos bem abertos para o setor. Esse é o primeiro projeto de outros que devem vir, sempre muito em parceria com os Ministérios de Ciência, Tecnologia, Agricultura e Economia, como eu falei anteriormente. E acessem lá o portal do projeto, é o agro40.abdi.com.br. Eu espero que vocês consigam, quem nos assiste, consigam aí colocar e enviar projetos para o nosso programa, né, para o Agro 4.0. Então, obrigada mais uma vez e obrigada ao público. Eu acho que quem ficou aqui até agora com a gente tem interesse nos assuntos e é sempre muito bom esse debate aqui. Obrigada. Também vamos somar aí os agradecimentos. Foi uma bela manhã, uma gostosa manhã, né? E pegando um gancho aí com a Mariana, o agro agora exige um novo agro, né? E o Brasil tem competência e capacidade de ser um agente, um player nesse processo de transformação que o novo momento exige, né, do agronegócio, né? Então, eu agradeço os colegas do Sebrae pelo convite e saio desse encontro, dessa oportunidade, muito feliz. E aprendi bastante com vocês. Bom, do ponto de vista do Sebrae, a gente agradece muito o convite, vocês terem aceitado o convite para discutir o tema com a gente. Acho que foi muito proveitoso, né? Aprendemos todos, né, Paulo? É sempre uma honra escutar vocês, né, e discutir sobre esses temas. Queria chamar a atenção que dentro do AgroLab a gente encontra 15 agrotechs, né, justamente sobre aquilo que a gente discutiu aqui. Então, convido, inclusive, os palestrantes para fazer um passeio na feira e conhecer as empresas que estão ali expondo. Né, então, já estão nesta linha, né, e dos mais diversos pontos aí do país, tanto da região norte quanto de fora, né, das outras regiões. Então, acho que é um bom momento para as pessoas interagirem com essas empresas, né, e discutirem, né. Chama a atenção que para cada stand que está colocado, né, caso a pessoa queira conversar com a empresa, ela tem um WhatsApp que ela pode conversar imediatamente com a empresa, né, e entender melhor o produto que ela tem, né, inclusive fechar negócio se for um interesse, né. Então a gente construiu aí uma plataforma para o evento que justamente quer aproximar, quer fazer aquilo que a Mariana falou, né, aproximar o produtor de quem realmente precisa, né, então unir esses pontos, né. Então, o nosso agradecimento a todos e gostaria que fizessem aí o passeio na nossa feira e conhecessem todas as empresas e entidades que estão expondo. Muito obrigado. A AgriSmart tem stand lá, eu esqueci de falar, foi bom você me lembrar, então vamos lá para o stand da AgriSmart. Tá vendo aí? Muito obrigado a todos. Sucesso, Obrigada.